Marcelli, falando a respeito do professor Daniel. Ele é médico de família, coordenador da residência em medicina de família da UERJ, preceptor, na realidade, desculpa. Só um minutinho aqui para eu pegar o currículo direitinho. Então, é graduado por Medicina pela UFRJ, é professor assistente na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, mestre em Saúde Coletiva pela Fiocruz, especialista em Medicina de Família e Comunidade pela UERJ, especialista em Administração e Planejamento de Saúde pela UERJ e médico de Família e Comunidade. Então, agora eu passo para a Marcelli, que vai iniciar a atividade junto com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês me ouvem? Então, tá. Então, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite para estar aqui e espero poder contribuir. Bom, falando da atenção primária, fica bastante difícil, né, a gente não pensar em coordenadora do cuidado, né, longitudinalidade em saúde, coordenadora da rede, enfim, fica difícil a gente não pensar nessas questões. Mas também fica difícil a gente não pensar nelas e não pensar no contexto atual que a gente vive hoje, né? E o quanto isso pode estar contribuindo para um não cuidado eficaz durante toda essa pandemia. Porque, como a gente sabe, como a gente tem visto, né, nos noticiários, a maioria das pessoas vem pelos noticiários, mas alguns vivenciam nas suas práticas de estágio, ou até mesmo como usuário do SUS, né, todo o desmonte que vem acontecendo. E aí, quando a gente pensa nos caminhos que nos levaram a chegar em todo esse desmonte, a gente pensa em diversos fatores. Pensando em nível da APS em todo o Brasil, a gente pode considerar o fato da emenda constitucional 95, né, que é aquela questão do congelamento, né, dos gastos para a saúde e para a educação. Então, isso tudo já iria influenciar bastante em toda a questão da saúde, e falando especificamente da atenção primária, sem dúvida nenhuma. E isso aconteceu em 2016, né, para quem não se recorda ou não sabe. E logo em seguida a isso, no ano de 2017, a gente passou pela reforma da Política Nacional de Atenção Básica, que mudava toda a estrutura que a gente tinha até então, né, de todo uma política completa, redonda, com a questão do papel de cada profissional atuante na atenção primária, desde o ACS até o médico, né, de todos os profissionais, incluindo o NASP. Então, na Política Nacional de Atenção Básica, que foi reformulada em 2017, essas divisões das tarefas, dos cargos, se perdem, e né, de uma forma assim, mais detalhada. E aí, para completar, em 2019, a gente tem uma nova situação, que é a mudança do cadastramento das equipes. Então, logo depois disso, sai uma portaria que fala sobre a mudança do cadastramento das equipes e que passam a ter algumas necessidades, né, desse cadastramento, como a população, né, que vai ser cadastrada, as equipes, as unidades que vão ser cadastradas, elas precisam ter alguns detalhamentos, como só um minutinho. Como vulnerabilidade socioeconômica, classificação geográfica,
limite de cadastro das pessoas tem que ter a ver com o limite que estava lá no IBGE. Então, a gente começa a perceber que algumas coisas vão ser priorizadas. É claro que a gente sabe que em questão de vulnerabilidade, é óbvio que essas pessoas precisam ter esse acesso, mas a gente não pode só considerar que somente essas pessoas podem acessar o SUS ou a atenção primária. E aí, a partir desse momento, começa... E aí, isso acontece em 2019, né? E aí, quando chega em 2020, simplesmente vem uma nota técnica que faz a extinção do NASF. E aí a gente... Marcele, seu microfone está mutado. Desculpa, gente. Foi assim. E aí, quando a gente pensa em... Não sei onde eu parei, que vocês ouviram. Ouviram até que parte? Você comentou da portaria que excluiu o NASF, Marcele. Ah, tá. Então, aí a gente fala da extinção do NASF, que saiu essa nota, né, essa portaria, que foi agora no início de 2020. E aí isso já era previsto, porque na PNAB, na reformulação da PNAB em 2017, o NASF já não era citado. Então, a gente já tinha esse receio, né? E com toda essa questão de credenciamento das equipes, tudo isso, a gente acabou saindo dessa portaria de extinção. O que aconteceu no município do Rio de Janeiro, que a gente acredita, pelo que a gente estuda e que a gente vivenciou, especificamente, que pesou muito, foi essas contratações via organização social, que foi dessa forma que aconteceu a expansão no município do Rio de Janeiro. Contratações via organização social, onde os profissionais não têm segurança, né, para o trabalho, porque há uma rotatividade muito grande de profissionais, especialmente médicos, que muitas vezes surgem outras oportunidades de trabalho ou de residência e acabam saindo. E aí, toda vez, a gente tinha sempre que estar iniciando um trabalho de apoio às equipes, de discussão dos casos, porque a rotatividade era muito grande por conta da questão da contratação por OS. Foi dessa forma que o município expandiu, né, tão rapidamente, entre aspas, mas a gente conseguiu, na época do governo ainda anterior, que era do Eduardo Paes, chegar a 70% de cobertura na atenção primária, o que hoje já está em torno de 50%, e aí, mas nesse formato que é tão instável, né, e tão difícil de trabalhar, porque não tem as garantias que um funcionário público tem, né, concursado. E aí, para completar tudo isso, a Prefeitura do município do Rio trouxe em 2019 um projeto de reformulação, reestruturação da atenção básica, onde ele não fechou mais unidades, como ele fez essa tentativa no início, mas ele simplesmente tirou algumas equipes, né, diminuiu algumas equipes, e aí fez uma demissão em massa de muitos profissionais, então diminuía o número de profissionais, de equipes, mas não diminuía o número populacional. Então, se uma equipe atendia em torno de 3.500 pessoas, e com diminuição do quadro de funcionários, ela passava a atender 5.000, 6.000, dependendo, né? E a demanda aumentando, não conseguindo dar conta de um trabalho de promoção e prevenção da saúde, né? Um acompanhamento muito mais completo e integral daquele paciente. Então, isso tudo vem gerando essas dificuldades que a gente encontra hoje para o atendimento do paciente de forma integral. E aí, com tudo isso que aconteceu, né, as trocas de OS pela empresa pública Rio Saúde, então, em algumas áreas, os profissionais do NASF, especificamente, foram recontratados, né,
mas em outras não, como aconteceu agora em março, onde os profissionais foram demitidos e não foram recontratados. Alguns foram chamados de concursos anteriores, mas que não deu conta de suprir toda o número de profissionais que havia sido demitido, né? Não houve essa substituição de forma integral, já eram poucos profissionais do NASF, e aí com essa demissão ficou ainda menor, porque a Rio Saúde contratou bem menos. E com tudo isso, hoje a gente vê a população desassistida, sem acesso a esses profissionais que faziam parte do núcleo de apoio, né, núcleo ampliado de saúde da família, que eram fisioterapeutas, assistente social, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos, nutricionistas. Desses profissionais e terapeutas ocupacionais, algumas vezes, né, em alguns NASFs, não em todos. E desses profissionais só ficaram mesmo os educadores físicos e alguns terapeutas ocupacionais que não havia tido um concurso anteriormente. Então, nessa questão, se perdeu muito, tem um impacto muito grande no acesso dessa população a esses profissionais, e o que diretamente interfere nesse momento de pandemia, né? Porque os profissionais que faziam um trabalho para educação e saúde, para ser muito mais resolutivo, que contribuía com isso na atenção primária, eram os profissionais do NASF, que não estão lá e que hoje a atenção primária continua sendo porta de entrada, mesmo sendo no meio da pandemia, ela continua sendo, e mesmo não sendo citada nos noticiários, né, como parte importante de recomposição de equipe e de outros profissionais integrando para dar conta disso, ainda assim ela é porta de entrada, ainda assim a orientação é que vai ter uma unidade básica de saúde. Mas aí chega lá, não tem profissional suficiente, porque a maioria tem uns que estão afastados, ACS, enfermeiros, médicos, por conta da Covid. E, por outro lado, também não tem um NASF que pode dar esse suporte, que pode dar esse apoio. Então, se perde muito com a saída do NASF, né? Em áreas muito necessitadas, como a 33, por exemplo, que era a minha área de atuação. A área com menor IDH do município do Rio de Janeiro hoje não tem profissional do NASF atuando, somente educador físico. E aí a empresa pública não dá conta, as demissões acontecem em massa, não tem recontratação, os profissionais que são recontratados hoje, médicos, enfermeiros, ACS, recebem um salário bem abaixo do que se recebia. Então, pensando no quanto as organizações sociais também, né, essa dobradinha aí, público e privada, traziam esses benefícios, o que muitas vezes os profissionais achavam que estava bom, porque sabia que como profissional concursado o salário seria bem menor, mas se a gente pensar nas repercussões que isso traz para a saúde, isso não é nada bom. Então, a briga sempre dos sindicatos durante todo esse processo foi muito para que esses profissionais se tornassem profissionais concursados, né, profissionais do município, mas infelizmente não conseguimos, foi muita pressão política, muitas questões que envolvem esse processo e muito interesse também no capital, né? E aí, com tudo isso, a gente vê nos noticiários, simplesmente, o questionamento, né, de abrir o hospital de campanha, de fazer de trazer equipamentos, e aí a gente fica pensando, né, será que tudo isso é necessário? Se os estudos já dizem, se mundialmente já se fala, se a OMS já fala que 80% da população, em média, né, não vai ter a Covid de forma grave, vai ser de forma mais leve, alguns até assintomáticos, será que, de fato, há uma necessidade tão grande de toda essa repercussão, de toda essa cobrança da mídia em cima de hospitais de campanha? Será que o município realmente necessitava de hospitais de campanha, pensando que as cirurgias eletivas não estavam sendo feitas e hospitais não poderiam abarcar isso, como foi no início, antes deles pensarem em hospital de campanha, eles não colocarem, como foi no Instituto do Cérebro, colocaram como hospital referência para a Covid. Será que não era esse o caminho ideal?
mas simplesmente dessa forma não tem lucro, né? Como a gente tem visto aí os escândalos acontecendo em cima de compra de material, de hospital de campanha que não ficou pronto. E aí, e a atenção primária não sendo em nenhum momento citada em relação a isso, quando a gente sabe que ela poderia contribuir muito em todo esse processo. Se a gente pensar no quanto ela poderia estar fazendo um trabalho de educação, de orientação. E aí, voltando lá à questão da extinção do NASF, né, na nota técnica fala que fica a cargo dos municípios. Os municípios podem definir como é que vão ser essas equipes, como é que elas vão estar alocadas, só que, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde diz que, a partir daquele momento, não tem mais cadastramento de equipe, e as que foram enviadas num período anterior também estariam suspensas. Então, que município que vai querer arcar com esses custos sozinho, né? Se o município do Rio de Janeiro já não está fazendo questão disso, imagina pequenos municípios. Então, vai dar conta de arcar com esses profissionais, com o custo desses profissionais? Porque até então o custo era dividido, né? Era uma parte federal, estadual e municipal. E aí, a gente, pensando nesse modelo de financiamento, né, que traz várias regrinhas e dificultando ainda mais e trazendo uma ideia de que a atenção primária e SUS é somente para pobre, né, somente para as pessoas moradoras de comunidades e que as outras podem diminuir a equipe, porque essas pessoas não têm necessidade, sendo que a gente sabe que hoje a população vem perdendo a possibilidade de ter seus planos de saúde, vem fazendo cada vez mais uso do SUS. E aí você vai retirando a oferta desses serviços, ao invés de você ampliar, pensando que não vai ser o cadastramento, né, para o financiamento não vai ser autorizado por conta dessa característica populacional. Então, a gente fica avaliando, e eu converso bastante, também tenho recebido, enquanto membro do sindicato, né, algumas reclamações de profissionais que estão atuando ainda, e a gente vê que hoje os profissionais que estão ainda no NASF, por exemplo, eles estão sendo subutilizados, quando eles poderiam tá contribuindo muito mais com essa questão da Covid. O que eles fazem hoje é ficar no acolhimento, né, porque tem que ter um profissional de nível superior, então utilizam muito esses profissionais NASF que estão, e algum atendimento ou outro para matriciamento, porque nesse momento aparecem muitos casos de pessoas né, com queixas de dor, ou de uma ansiedade, porque diante desse contexto todo que a gente está vivendo da pandemia, isso vem aparecendo muito. E aí, isso. E aí, quando eu questiono, mas e visitas domiciliares? E não estamos, porque a maioria dos acessos estão afastados, né, por conta de Covid. Então, a gente fica pensando assim, ninguém falou em contratar profissionais para estar na atenção primária, onde poderia estar fazendo um trabalho ótimo dentro das comunidades, né, orientando, falando. E aí, as orientações que passam na televisão são o quê? São para classe média, gente. São para pessoas que têm acesso à água o tempo inteiro, quando a gente sabe que dentro das comunidades, às vezes, a pessoa tem que pegar aquela água, ou faz comida, ou bebe água, ou lava a mão toda hora. Então, a gente precisava que esses profissionais estivessem indo para, óbvio, todos os equipamentos de proteção necessários, mas que eles pudessem estar indo para a comunidade para dar orientação de acordo com a necessidade, com a possibilidade daquela comunidade, quando isso não acontece. Então, é muito fácil a gente estar ouvindo aí na televisão ou estar orientando, lava a mão toda hora. Tem gente que não tem água encanada e faz o quê com essa informação? Então, só uma parte da população realmente pode ter acesso a isso. Mas também, né, pouco importa, essa população talvez não seja realmente importante para os nossos governantes. E aí, quando a gente pensa, né, em que pessoas vão ser mais afetadas por essa questão toda, e aí a gente vai pensar na questão da pandemia, mas na questão da precarização do serviço, né, e aí a gente já pensa em mulheres porque
pensando na pandemia, né? Essas mulheres que trabalham, que cuidam da casa, porque na maioria das vezes continua sendo as mulheres que cuidam da casa, que estão trancadas em casa, quem pode ficar, e que muitas vezes sofrem violência, mulheres que são pretas, faveladas, e aí, como é que fica essa situação toda? Né? Essas mulheres estão passando por isso, e aí, mais uma vez, e aí puxa para a precarização, né? Isso pensando em Covid, mas aí puxa para a precarização e também a gente pensa, não tem uma equipe lá especializada para dar conta disso, a equipe mínima que está lá não está dando conta da demanda que surge, e mais essas demandas que poderiam estar sendo apoiadas pelo NASF. Quem sofre com isso tudo? Trabalhadores informais, né? Que muitas vezes, que por muitos momentos já estão ali naquela luta diária e com essa dificuldade toda. E agora mais do que nunca, né? E que também acessam a atenção primária. Então, eles estão sendo muito afetados. Os trabalhadores da rua, né? Os camelôs, porque eles utilizam muito a atenção primária e também estão sendo afetados pela pandemia, porque não tem gente, agora tem, né? Mas não tinha tanta gente circulando pela rua como antes, e eles vendem, o que eles vendem naquele dia é o lucro daquele dia, e que compra a comida daquele dia, e no dia seguinte é um novo dia. E é assim que essas pessoas vão vivendo, e que tem essa dificuldade toda para receber um apoio do governo, sabe? População em situação de rua que já vive numa dificuldade imensa, mas que quando a unidade básica de saúde está funcionando, onde ela tem uma equipe que possa compartilhar todo esse cuidado, essas equipes também fazem, quando essas pessoas estão no território dessa unidade, essas equipes fazem um apoio a essas pessoas, conversam com elas ali no local dela também. Muitas vezes, a gente já conseguiu diversas vezes levar essa pessoa até a unidade, começar um acompanhamento de saúde, que agora, sem uma equipe NASF por lá, fica ainda mais difícil, porque, como eu falei anteriormente, a demanda para os médicos e enfermeiros são grandes, né, especificamente. E aí a gente pensa nas pessoas que já viviam em praticamente uma pandemia, né? Porque a gente se queixa de muitas coisas, mas se a gente parar para analisar os idosos, as pessoas com deficiência, que são os mais afetados pela precarização do serviço, mas se a gente parar para analisar, essas pessoas já vivem numa situação pandêmica há muito tempo, né? Já tem dificuldade para sair de casa, porque dependendo do lugar que ela mora, ela sai de casa. Ela acessa outras coisas? Não acessa. Estão lá largadas e o único cuidado de saúde que ela tem é da atenção primária, e que está sendo precarizado, e que cada vez fica mais difícil a saúde chegar até a casa dessas pessoas, porque diminui o número de ACS, diminui o número de equipes, aumenta o número de população para cada equipe. Como é que se dá conta disso? Um médico, um enfermeiro vai dar conta dessa população? Diminui o número de ACS e aumenta a quantidade de demanda. Estou vendo, 10 minutos, tá? E aumenta a quantidade de demanda para esses profissionais, os ACS. Então, o ACS, há muito tempo, sempre no município do Rio de Janeiro, nunca fez só o trabalho dele, que é de visita domiciliar, que é o elo da unidade com a população. O ACS faz muito mais do que isso, ele separa papel, ele fica no acolhimento, o que ele deveria estar fazendo mesmo é o que ele menos faz. E aí, as pessoas são inseridas nesses serviços, muitas vezes sem nenhuma capacitação, e aí também não faz um trabalho de atenção primária como deveria. Eu já trabalhei em unidades que era praticamente um ambulatório, e agora, em algumas unidades, está se tornando um UPA, porque as pessoas simplesmente chegam, pegam a receita e vão para casa. E já estava assim antes do NASF sair, porque com essa reestruturação toda e o aumento do número de pacientes para cada equipe, estava uma confusão nas unidades. E o NASF brigando, remando contra a maré, na tentativa de fazer um trabalho ainda de atenção primária. Então, de cuidado ampliado, de orientação e educação em saúde. Então, se a gente pensar em tudo isso que a gente está vivendo, e quem serão os mais afetados em todo esse contexto, continuam sendo os que já eram os mais afetados antes. Então,
Óbvio que as pessoas mais afetadas são essas que eu citei, né? E que, como eu falei, já viviam se a gente fizer uma comparação, né, numa pandemia, porque eles, o único acesso que eles tinham à saúde era a gente. Os únicos acessos a profissionais especializados eram o NASF, e agora? Não tem mais NASF. Automaticamente se perde também a formação nessas equipes. Eu, por exemplo, tinha estagiários que hoje não podem por causa da pandemia, mas mesmo que a gente estivesse atuando, não teria campo de estágio, porque a gente não tem profissional fisioterapeuta no NASF para receber os nossos acadêmicos. Então, se a gente fizer uma análise de tudo que aconteceu durante todo esse processo, a gente vai perceber que todo esse desmonte que vem acontecendo na saúde, toda essa ideia de capital e de privatizar e de fazer um negócio que, não sei, não tem nenhum cabimento para gente, para mim e para os profissionais que atuam lá, uma desestruturação total, chega a dar até uma angústia, assim, da gente ver tudo sendo desmontado e ninguém está preocupado em entender a importância, ou se entende também, está pouco se importando a importância que a atenção primária tem. Como algumas pessoas escreveram aqui que eu vi, né, porta de entrada, é coordenadora do cuidado, trata da forma longitudinal, e que quem é que sabe mais daquela população do que os profissionais da saúde da família? Quem é que pode saber como é que essa pessoa está passeando pelos outros serviços? Então, e a gente, muitas vezes, enquanto profissional da atenção básica, não consegue ser mais resolutivo, porque a gente acaba absorvendo muita demanda que era para ir para ambulatório e que não vai para os ambulatórios porque não tem ambulatório, porque a rede é ruim. Então, a rede está sobrecarregada, ou os ambulatórios também não dão alta. Então, assim, muita coisa precisa melhorar na rede para a atenção primária funcionar como ela deveria. Mas hoje, especificamente, falando de todo esse desmonte, a gente vai ter que refletir muito no que a gente deseja daqui para frente, assim. Enquanto profissional da atenção primária, enquanto usuário do SUS, enquanto usuário de todo esse sistema e que está se transformando em mercadoria, porque as pessoas pensam na saúde hoje, os nossos governantes, como forma de ganhar dinheiro ou um gasto excessivo. Só que não é. A gente trabalha muito abaixo do que deveria ser o orçamento. E mesmo assim consegue fazer coisas bacanas. Então, hoje, se a gente não refletir sobre tudo isso e não pensar como as coisas podem se transformar lá na frente, pós-pandemia, por exemplo, a gente vai continuar dando nó em pingo d'água, como dizia minha avó, porque não vai fluir, porque a gente já está vendo que não vai, porque agora liberou aí algumas coisas, as pessoas estão fazendo festa, estão saindo, estão indo para a praia, estão fazendo coisas que não era para estar fazendo, porque as pessoas querem voltar para a sua vida normal. Mas que vida normal era essa, né? Assim, é uma vida que dane-se a questão da natureza, problema, se as pessoas estão morrendo ou não, o que importa é que eu estou bem. E aí, o que adianta nisso tudo, né? O que importa nisso tudo? Porque a gente vai ver pandemias muito piores se a gente continuar tendo atitudes iguais a que a gente tinha antes, porque não se vê saída para nada disso. Tudo está se transformando em capital, tudo é capital, tudo é arrecadação de dinheiro, e ninguém está se preocupando com o que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente vai poder começar a voltar para algumas rotinas, mas refletindo sobre tudo que a gente viveu durante esses 3 meses e mais uns dias aí dentro de casa. Não é simplesmente esquecendo tudo isso. Não é simplesmente nem aí para a questão da atenção primária, porque o que a gente ouve muito também de muitas pessoas que utilizaram a atenção primária e que presenciaram esse desmonte é tipo, dane-se, nunca serviu de nada mesmo. Mas nunca serviu de nada por quem? Para quem? E aí, pensando em como a gente vai ter que retomar isso, quando a gente voltar a atuar na atenção primária, né, os profissionais mais que eu digo, como vai fazer isso? Como é que a gente vai reconquistar essa população? Porque eles vão minando, gente. Os nossos governantes, eles vão minando sim,
porque eles não podem ser estrondosos, porque senão a mídia cai em cima. Então eles vão fazendo devagarinho, e as pessoas vão falando, não serve de nada, não presta para nada. E aí é aí que eles querem chegar. E não me espantaria se eles começassem a oferecer planos de saúde popular para ser atendidos no SUS. Então, isso não me espantaria, porque muitos deles, inclusive são donos de plano de saúde. Então, a gente precisa refletir nisso sim, e precisa pensar no que a gente quer daqui para frente. Se a gente quer o mundo como era antes, como todo mundo fala, não aguento mais, quero voltar para minha vida de antes, ou se a gente quer um mundo diferente, brigando por aquilo que é realmente importante e necessário, que é saúde e educação, e que a gente só vê cada vez mais ser bombardeada, como a gente tem visto aí, a questão das portarias que têm saído também pelo MEC e do que se deseja, né? Inclusive, se falando aí em estágio de forma remota. Então, são coisas que a gente precisa refletir, precisa pensar no que a gente deseja e pensar de fato que população é essa que a gente muitas vezes não está nem aí e que fala que são a população que geralmente acessa a atenção primária, né? E que são pessoas que já estão mesmo na invisibilidade há muito tempo e que a atenção primária consegue vê-las mais de perto e que também agora está com essa dificuldade pelo simples fato de estar sendo destruída e sendo minada a cada dia e não conseguir dar conta. Quem ficou, né, quem restou, quem está sobrevivendo, não está conseguindo dar conta de tudo isso que chega de demanda e de todos esses casos cada vez mais graves que vão chegar após pandemia e que os nossos colegas que estão lá estão com dificuldade de conseguir ser resolutivo. Então, o que eu trago hoje é mesmo para a gente refletir, assim, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer ser enquanto profissional, enquanto ser humano, e o que a gente quer fazer enquanto sociedade, porque se for só para o capital, então a gente está no caminho certo, mas se a gente quiser refletir sobre isso e mudar alguma coisa, a gente tem que retroceder, acalmar e recomeçar, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Marcelo. Foi uma palestra incrível. Eu acho que ficou muito claro para a gente pôr a mão na consciência e ver o que estão fazendo com a atenção primária. Agora a gente vai chamar o Daniel para dar continuidade à palestra. Boa noite para todas, para todos. Poxa, a Marcela adiantou a vida, né? Falou de tudo que era importante aqui. Fico feliz de chegar depois dela, que revelou para a gente um panorama importante, embora muito duro mesmo, do que é a realidade desse momento, com base na experiência dela profissional e na atuação dela profissional como uma pessoa ligada às instâncias aí de representação. E aí, enquanto a Marcele falava, eu fiquei pensando aqui sobre, primeira coisa, assim, se tem alguém que está organizando, porque como somos muitos participantes, eu estou notando que tem várias perguntas lá em cima, no chat, e que pode ser que se percam aí na medida em que a gente for avançando no tempo. Então, só queria saber se alguém está organizando as perguntas. Sim, a gente está separando as perguntas para serem feitas ao final da palestra. Beleza, João, obrigado, porque são tão importantes, eu acho que o debate é o mais rico, né? Mais do que necessariamente a apresentação ou qualquer coisa assim. Pensando também nisso, imaginei que também valeria mais a pena eu falar um pouco mais livremente também sobre a experiência, enfim, a experiência de trabalho e tanto na universidade, como o Thiago apresentou, onde a gente se conheceu e teve o prazer de trabalhar junto lá na UERJ, assim como também em outros assim, que a gente pôde trabalhar também juntos. Então, houve a experiência da Marcele como uma profissional do NASF da 3.3, eu também tive uma passagem pela coordenação da P1.0 aqui no Rio de Janeiro. Então, eu imagino que o debate vai ser mais importante do que a gente trazer assim, uma apresentação mais organizada de alguma maneira.
fiquei pensando, então, de que forma a gente poderia conduzir a partir desse cenário que Marcele apresenta, e o que eu entendi, antes de ouvir a fala da Marcele, também o que eu pensava que podia trazer sobre esse tema, que é um tema tão amplo, para a gente poder discutir aqui. E aí eu fiquei pensando e separando, assim, e pensando também no público, né, nas pessoas com quem a gente está falando aqui, que são pessoas ligantes, alunos ligantes de instituições federais, de instituições estaduais, instituições públicas, que têm um interesse específico em diferentes assuntos. A Liga foi, a atividade é uma atividade desenvolvida pela Lamin, né? Então a gente entende que as ênfases que são dadas ao estudo do Sistema Único de Saúde, ao estudo do que é a atenção primária, são muito diferentes de acordo com os grupos de interesse específicos das ligas acadêmicas e com os currículos dos cursos de graduação e dos cursos técnicos das ligas que estão representando as instituições aqui. Então, acho que vale a pena, assim, demarcar do que a gente está falando, né, quando a gente fala sobre atenção primária e sobre SUS. E aí, assim, só para a gente não esquecer, lembrando lá dos princípios doutrinários do SUS. Eu estou dizendo que isso está colocado lá no site, no portal do Ministério da Saúde, nesse momento. E estou dizendo onde essas coisas estão de propósito, porque a gente está num momento em que, como a Marcele bem colocou, a gente está caminhando completamente na contramão de tudo que está sendo dito no mundo, como boa prática, de todas as reflexões que estão sendo feitas no mundo a respeito do papel dos estados nacionais, do papel dos governos no enfrentamento da pandemia e também na construção de um estado de bem-estar social que já estava em crise há algum tempo, e uma crise também que em grande parte, uma crise fictícia, ou uma crise também montada pelos detentores do grande capital, que também não identificam nesse estabelecimento do estado de bem-estar social um estado em que é possível eles manterem a sua lógica de privilégios, né? Então é importante a gente delimitar isso também, que essa questão da crise do estado de bem-estar social, ela é uma crise para alguns grupos, né? Que em geral são os grupos que dominam os meios de comunicação, os grupos que em última análise são os grupos que vão influenciar a nossa percepção sobre o estado em que está o mundo, né? Então é importante a gente saber de quem são esses nossos interlocutores, quando a gente amplia, né, um pouco mais. Daniel, seu áudio está mutado. Perdão, voltou agora? Voltou, parece. Voltou. Beleza. Eu vou fazer um teste aqui porque eu mudei um pouco de aba, e aí eu queria saber se quando eu mudo de aba, ele por acaso emudece o microfone automaticamente. Então, estou falando aqui e mudei de aba. Voltei a ficar mudo? Não, continua normal. Beleza. Então, vou pedir um favor. Se eu ficar de novo, me interrompam imediatamente, por gentileza, viu? Porque aí eu garanto que não vai ficar sem falar nada. A câmera também está funcionando? É porque eu não me vejo, então eu também não sei se ela está operando ou não, tá? Tá sim, tá funcionando. Beleza, João, obrigado. Então, é importante a gente ter essa clareza, e por isso eu trago informações que, assim, embora o SUS esteja sob essa ameaça toda que a gente está vivendo, as informações que dizem respeito a ele ainda estão nesses lugares oficiais, que eu quero dizer. Nesse momento em que a gente está vivendo um claro ataque às instituições, um claro ataque ao que se construiu como história desde o período de redemocratização pelo qual a gente passou. O Sistema Único de Saúde, que tem alguns princípios doutrinários, né? A gente tem o princípio de universalização, equidade, integralidade, e a gente está falando de princípios organizativos de regionalização, hierarquização, de centralização e comando único e participação popular. Eu estou insistindo e falando de um assunto que todo mundo já sabe, está careca de fazer, porque é esse o momento que a gente precisa voltar a esses princípios doutrinários e organizativos para a gente poder entender do que a gente está falando quando a gente exige transparência no gasto do recurso público, quando a gente procura descobrir qual é a instância que a gente precisa ir
para poder fazer essa cobrança, essa reivindicação, porque isso está estabelecido. E a gente está justamente estabelecido dentro das próprias instituições. E essas instituições estão agora sob ameaça. Então, é importante a gente se reportar aos princípios para que a gente se lembre dos lugares que a gente precisa, onde a gente precisa recorrer para fazer esse acompanhamento e a gente garantir que a gente não vai retroceder naquilo que foi o resultado de décadas e décadas de luta e depois se consolidaram como uma conquista, mas em constante ameaça e que exige da gente um permanente trabalho para defender, né? Então é isso, a gente tem um sistema, a gente está falando de um sistema único, né? Um sistema de saúde que tem esses princípios doutrinários de universalização, equidade, integralidade, e tem como princípios organizativos a regionalização e hierarquização, a descentralização e o comando único, e a participação social, e que se organiza como uma rede. Já teve uma proposta de organização em Pirâmide, que é uma organização que sofreu críticas, né, por conta da questão dos níveis de complexidade, que a gente entende que, na verdade, todos os níveis lidam com graus e tipos de complexidade diferentes dentro desse sistema de saúde. Nesse sentido, há críticas a se falar no nível primário, para depois no nível secundário e depois no nível terciário, porque, na verdade, desde o nível primário, o tipo de aspectos de complexidade com os quais a gente lida não são poucos e nem pequenos, né? São muito complexos os casos, né? Marcele deve acumular uma porção de experiências também no trabalho dela junto com o NASF. E complexidades que exigem da gente o desenvolvimento de tecnologias que a gente chama de tecnologias leves, mas também o manejo de tecnologias leve-duras, leves no sentido daquela tecnologia da interação, da comunicação, para que a gente consiga transitar pelos espaços onde a saúde se produz, né, ou o adoecimento se produz, que é justamente o espaço das comunidades. Então, a ideia de imaginar a implementação do SUS como uma rede faz mais sentido do que como um nível hierarquicamente estabelecido. E aí, nesse sentido, é que a gente precisa conversar um pouco sobre o que é, então, a atenção primária, né? Ela não nasce com o SUS, o conceito dela não nasce com o SUS, ela é um conceito anterior de cuidados primários, que nasce na Conferência de Alma-Ata, em 1978, e que é definida, então, assim, como os cuidados essenciais de saúde, que são baseados em métodos e tecnologias, como a gente estava falando, que são cientificamente bem fundamentadas, que são socialmente aceitáveis, colocados de alcance universal para os indivíduos da família, para os indivíduos e para a família. É natural, então, pensar que a própria definição da atenção primária como sendo esse primeiro nível de contato, em que um conjunto de métodos e tecnologias práticas que têm fundamentação científica e aceitação social tenha, e que foi, então, definido dessa maneira na Conferência de Alma-Ata, promovida pela ONU, em 1978, 10 anos antes da criação do SUS, tenha influenciado, inclusive, a própria criação e o próprio nascimento do SUS nas suas diretrizes, né? Nesse sentido, a gente precisa conversar um pouco sobre o que são os atributos, então, desse conjunto de métodos e tecnologias que são oferecidos para a sociedade, né? E esse ponto dessa rede, né, esse nó dessa rede do sistema, desse grande sistema de saúde, ele, então, precisa ter alguns atributos. Além de ser o primeiro ponto de contato, ele precisa estar, como colocaram no chat, ele precisa estar em contato permanente com a população, com as pessoas, com as famílias e as comunidades, ao longo de um tempo, em que ele consiga percorrer e estar em contato com os diferentes momentos do ciclo de vidas individuais e familiares, e acompanhando a dinâmica das comunidades onde ele está inserido. Aí isso dá o nome de longitudinalidade. Ele precisa ser um nível de cuidado, já que ele é a porta de entrada do sistema, e a gente costuma dizer que as pessoas não têm alta da atenção primária, elas são, como a gente pode dizer,
pacientes, vamos dizer assim, são pessoas, a gente não gosta muito do termo paciente, a gente fala mais do encontro entre pessoas, mas sempre pacientes ali da atenção primária permanentemente, ainda que elas transitem por outros níveis de cuidado, porque a atenção primária tem como característica essa proximidade, e essa característica da proximidade, da longitudinalidade, permite que ela consiga fazer a coordenação do cuidado das pessoas de uma forma muito mais competente do que outros pontos dessa rede de cuidado, né? Porque ela também vai estar atenta a todas as necessidades de saúde das pessoas, das famílias e das coletividades das quais elas fazem parte. E aí isso dá o nome de integralidade. Então, a própria atenção primária tem esses atributos essenciais que se confundem muito com os atributos do SUS. E existem outros atributos para os quais que a gente precisa ter bastante atenção, sem os quais também os atributos essenciais não se cumprem, que são a orientação familiar e comunitária e a competência cultural. Então, num momento como esse, em que a gente está acompanhando uma série de retrocessos e que não se apresentam inicialmente como retrocessos, mas às vezes como propostas de modernização, de dinamização do uso dos gastos, ou que são apresentados para a gente como uma modernização, ou como se a gente estivesse incorporando a lógica de organização do nosso sistema de saúde, experiências bem-sucedidas que vêm de outros países e tudo mais. É importante a gente saber em que fundamentos se constrói o nosso sistema de saúde. E eu estou dizendo isso para vocês porque é exatamente nesse momento em que a gente está, né? E a Marcele muito bem colocou, a gente está falando de um novo modelo de financiamento da atenção primária e que tem características que atacam frontalmente esses atributos, principalmente o atributo da orientação comunitária, sob um argumento de que nós não podemos deixar 40 milhões de brasileiros descobertos, sei lá quantos milhões de brasileiros descobertos do sistema de saúde, porque eles não estão cadastrados, como se essa fosse uma limitação do sistema de saúde e não do cumprimento dessa política e da implementação da atenção primária pelos municípios, e essa é a grande responsabilidade. E a gente nota as consequências desastrosas de uma gestão que não conhece, ou que se conhece opta por não seguir necessariamente as diretrizes e os atributos da atenção primária e as diretrizes do SUS da maneira como eles deviam ser cumpridos, né? E nesse sentido, por exemplo, pensar na organização da atenção primária sob uma ótica da lista de pacientes, ou do que se chama de cadastramento passivo, é desastroso para a abordagem comunitária, que nesse momento está sendo uma alternativa que outros países que têm sistemas de saúde universais e públicos, ou sistemas híbridos, está sendo copiado, vamos dizer assim, né? Está sendo inspirado, estão se inspirando no modelo brasileiro, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, né? Em que agora, nesse momento, e aí também eu posso depois compartilhar os links das reportagens que dão conta disso, mas de uma publicação que saiu numa revista que para o curso de medicina, é importante para a gente, é uma referência importante, que é o Lancet, um artigo escrito por alguns autores, entre eles um médico de família brasileiro, que é do Rio Grande do Sul, que, na verdade, o sistema de saúde britânico, o NHS, ele está estudando um programa de trabalhadores comunitários de saúde como uma forma de estabelecer uma resposta à pandemia da Covid-19. E é justamente no momento em que o NHS inglês está fazendo um movimento nesse sentido que o SUS está negociando com a presença desses trabalhadores, que num momento como esse são tão importantes. É natural que a pandemia tenha chamado a nossa atenção pela gravidade e a velocidade com que os quadros progridem, né? E a gravidade com que uma porcentagem que é uma porcentagem significativa, considerando o coletivo da população que ainda não tem imunidade, não teve contato com essa doença, que precisam de tecnologia dura no nível que antigamente se considerava, né, o nível terciário, quaternário, antigamente, ou numa concepção hierárquica
do sistema de saúde, mas que é a atenção hospitalar, precisa de uma quantidade de tecnologia dura muito grande, é natural que a gente começasse a discussão sobre os sistemas de saúde a partir do nível terciário e quaternário. Mas a gente precisa compreender, a partir da experiência que os sistemas de saúde e os países foram acumulando com o enfrentamento dessa pandemia, que a gente chegasse à atenção primária e visse justamente qual é a importância que está sendo dada à atenção primária nessas outras experiências de outros países. E pensar até o próprio sistema de saúde como um todo e não só a atenção primária. O presidente da França, por exemplo, já negocia, já começa a fazer declarações lá, saiu publicado isso no Le Monde Diplomatique, que assim, não é possível pensar em sistemas de saúde que não sejam sistemas de saúde universais. E aí nisso a gente precisa trazer também um pouco a discussão sobre o que a gente quer de fato como sistema de saúde. A gente quer cobertura universal de saúde ou a gente quer sistemas universais de saúde? Porque falar em cobertura universal de saúde é alguma coisa que a OMS também fala. E é um pouco nisso que alguns gestores e algumas pessoas que pensam a atenção primária, que pensam o sistema de saúde, estão se ancorando para poder defender, por exemplo, que o sistema de saúde possa ser, que a atenção primária à saúde possa ser oferecida por prestadores de saúde diversos, e não necessariamente pelo nosso sistema único de saúde. Então, a gente precisa ter a clareza disso, porque senão a gente vai negociar com direitos que são direitos conquistados a duras penas e com muita luta, né, sobre muita gente. Então, onde que a gente descobre, e embora a gente tenha essa notícia do financiamento, onde que a gente descobre, como que a gente acompanha, e onde são as instâncias em que a gente pode cobrar, que o mínimo constitucional, por exemplo, de 15%, que é o que se estabelece, né, como mínimo constitucional para que os estados investam em saúde, 12%, aliás, das suas receitas, né, e 15% para os municípios esteja sendo gasto. É nas instâncias de representação que tem a ver com a participação popular que estava dentro do SUS. Então, a gente vive, além de tudo, um momento histórico na nossa sociedade de pulverização, de atomização de iniciativas, de espaços de representatividade. Esse é um movimento natural e maravilhoso, porque a gente está se capilarizando, né? A informação está chegando em diferentes lugares, em diferentes pontos do planeta, simultaneamente. Mas é importante a gente, nesse momento em que isso está acontecendo, a gente parar para olhar o que já existia como espaço de representação e de reunião de pessoas com um determinado objetivo ou com uma determinada bandeira comum. Os espaços em que a gente consegue fazer o acompanhamento desses gastos com saúde e que a gente tem a oportunidade de cobrar dos gestores se o gasto em saúde está sendo feito da maneira como ele está colocado na Constituição e nas leis, é o espaço dos conselhos distritais de saúde. No Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande, que se divide, então, em distritos sanitários, vamos dizer assim, que são as áreas programáticas ou as APs. Esse número 3.3, então, que a Marcele falou, que era onde ela trabalhava, e a 1.0, que era onde eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenador. São 10 áreas no Rio de Janeiro. Pois o Rio de Janeiro, então, é dividido entre essas 10 áreas, que compõem como se fossem, então, distritos sanitários, nos quais por ser uma cidade muito grande, as decisões, principalmente relacionadas à atenção primária, são tomadas. Então, esses espaços existem. E aí você vai olhar os relatórios, e aí eu recomendo muito que vocês acessem as informações do IDISA, que é o Instituto de Direito Sanitário Aplicado. O Instituto de Direito Sanitário Aplicado, ele teve uma publicação recentemente, que era um boletim da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. O que é o Conselho Nacional de Saúde? Lembram que a gente começou falando dos princípios doutrinários do SUS, dos princípios organizativos, perdão? A participação popular é o Conselho Nacional de Saúde, que no nível nacional tem a sua representação aqui no nível regional, aliás, tem a sua representação nos conselhos distritais de saúde. Os conselhos distritais se organizam, se reúnem no Conselho Municipal de Saúde, que por sua vez se reúnem nos conselhos estaduais de saúde, dos quais saem os delegados que compõem o Conselho Nacional de Saúde. Isso é o cumprimento da letra da Constituição, que fala sobre
a participação popular e que está lá dentro da organização do SUS, ele está na carne do SUS, né? Então, o boletim da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde dá conta de que agora, nesse momento, isso está disponível nesse site, idisa.org.br, de que dos 39 bilhões de recursos para o enfrentamento, por exemplo, da Covid, 66% estão parados sem uso no orçamento do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está sem um comando há algum tempo. Tem uma pessoa que tem uma formação que não é uma formação na área de saúde, uma formação na área de logística. Aonde a gente cobra isso, além da gente, né, o que a gente faz com essa revolta e com esse sentimento que aproxima a gente, né? A gente precisa ocupar essas instâncias de representação, ir para os conselhos distritais de saúde aqui no Rio, ou para os conselhos municipais de saúde, né, nos municípios menores, e saber quando são as reuniões ordinárias, porque esses conselhos se reúnem periodicamente, e a gente chegando a essas instâncias de representação da participação popular. Desses 39 bilhões, então, que 66% estão parados, os 11 bilhões existentes no orçamento para aplicação direta do Ministério da Saúde agora no combate para a Covid, 75% ainda não se transformaram em pedidos de compra. Então, existe pouco recurso e o pouco recurso que existe ainda não está sendo usado. Isso é um dado público que o Conselho Nacional de Saúde disponibiliza. Então, recomendo que a gente dê uma olhada nesses dados. Eles são muito importantes para a gente poder saber o que está sendo feito, o que está sendo ofertado e o que está sendo feito com esses gastos em saúde, né? Isso leva a gente, inclusive, a abrir um parênteses. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Então, Daniel, para avisar que faltam 10 minutos. Beleza, vou caminhando para a gente terminar. Mas vale a pena abrir um parênteses, que é pensar o seguinte: a gente está aqui falando e dialogando com diversos alunos das áreas da saúde, e que é importante pensar que alguns aqui vamos nos tornar gestores em algum momento, poderemos ser gestores em algum momento. É importante a gente saber que esses caminhos precisam ser perseguidos e que é importante a gente também se interessar de alguma maneira pela gestão, para a gente conhecer aonde estão esses recursos, de que maneira esses recursos podem e devem ser utilizados, além de aprender do ponto de vista técnico aquilo que é importante e próprio da profissão que a gente resolveu abraçar, sabe? É super importante que a gente esteja atento a isso também, né? Então, a participação popular é isso, ela se manifesta através dos conselhos. É importantíssimo que a gente ocupe esses espaços, né? Por quê? Porque se esse recurso não é gasto, ele está disponibilizado e ele não é gasto, um gestor mal intencionado vai dizer que disponibilizei aquele recurso, ele não foi usado, aquele recurso talvez não seja necessário para a saúde. E aí aquele mínimo constitucional de 12%, 15%, 12% para os estados e 15% para os municípios não vai ser gasto, porque no fim das contas, veja o governo federal que disponibilizou recurso que não está sendo usado. Então, como a gente diz que tem subfinanciamento, se quando o recurso é disponibilizado, ele não é usado. E aí entra aquilo que Marcelo bem colocou, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição. Isso não é uma lei qualquer, isso mudaria na origem o financiamento do SUS, uma proposta de emenda à Constituição que congela os gastos em saúde e em educação pelos próximos 20 anos. Então é importante a gente saber assim, quais são as consequências que isso pode ter. E aí eu chamo a atenção para vocês de uma publicação super interessante que existe, e eu estou dizendo isso como profissional de atenção primária. O objetivo da nossa reunião aqui, da nossa conversa de hoje, era falar um pouco sobre o que é o papel da atenção primária. Acho que estou falando sobre o que é o papel da atenção primária no sentido de denunciar e de a gente pensar juntos qual é o caminho das pedras para a gente procurar e discutir o que a gente pode fazer como profissional de atenção primária, que tem esse vínculo muito forte com o SUS, daquilo que daquilo que são propostas de enfrentamento à pandemia. Uma delas é isso, cobrar, por exemplo, o bom uso dos recursos, né, que a gente tem para usar, e que não está sendo usado. Mas então, e aí, o que a gente pode esperar, então, com essa questão, voltando à questão do congelamento dos gastos, diante desse cenário em que nem toda a disponibilidade de orçamento que é feita é utilizada? Recomendo que a gente dê uma olhadinha na publicação do David, com E no final, David Rasella, com 2 L's, R-A-S-E-L-L-A, uma publicação que saiu no BMC, no BMC Online, né, que é uma revista de acesso aberto, não precisa pagar para ter acesso a esse artigo,
que é um artigo que ele estuda a mortalidade associada com políticas de atenção primária alternativas, diferentes das que estavam estabelecidas até o momento dessa publicação, aí, que é de 2019. Ele fez simulações com projeções do IPEA a partir da mudança do modelo de atenção primária e de financiamento. Qual é a mudança? Quais são os modelos com os quais ele... Quais são os modelos de oferta de serviço de atenção primária com os quais ele trabalhou? Esses que Marcele bem colocou, que tem a ver com a PNAB de 2017, a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que permite que o gestor municipal faça uma organização da atenção primária da maneira como ele bem entender, e que faz com que o sistema, o modelo de atenção primária não seja necessariamente o modelo da estratégia de saúde da família. Porque a gente está falando de atenção primária, mas a gente precisa entender que, no Brasil, o modelo preferencial de oferta de serviço em atenção primária é o modelo da saúde da família. A Política Nacional de Atenção Básica muda essa lógica e ela permite que o gestor organize o seu sistema de saúde da maneira como ele bem entender, inclusive descaracterizando o modelo da saúde da família, estabelecendo, por exemplo, uma proporção de habitantes por equipe, como a Marcele bem colocou, muito maior do que o que estava previsto na PNAB originalmente, que era de 3.450 a 4.000 pessoas, né? A gente estava falando hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, de equipes que têm 10.000 pessoas. O que se faz numa equipe com 10.000 pessoas é qualquer coisa menos saúde da família. A gente está falando de um outro modelo, né? Que não é o modelo de saúde da família. Então, o que o Rasella fez foi fazer projeções a partir de dados dessa mudança de modelo e redução da cobertura da estratégia de saúde da família no Brasil, em 4 cenários diferentes. Se a saúde da família cobrisse 100% da população na maneira como ele estava previsto na lei antes da PNAB de 2017. O segundo, se as coisas se mantivessem tal e qual elas estão. O terceiro, se a cobertura se mantivesse tal e qual ela está, mas com a implementação da Emenda Constitucional 95 pelos próximos 20 anos. Foi uma projeção para daqui a 20 anos. E o terceiro foi se, além da redução da cobertura de saúde da família e a Emenda Constitucional 95, também o Programa Mais Médicos, e aí vale um outro parênteses, que é um programa de provimento de profissionais de saúde para trabalharem exclusivamente na atenção primária. Os médicos do Programa Mais Médicos não atuam ou não deveriam atuar em nenhum outro âmbito que não fora do âmbito da atenção primária da saúde da família, se o Programa Mais Médicos fosse extinto, como foi uma promessa de campanha da atual gestão, do atual governo, né? E, na verdade, o que esses modelos matemáticos mostram é que haveria um incremento de 50.000 mortes por ano, pelo menos, além da piora de vários indicadores que a implementação da estratégia da saúde da família trouxe como melhoria, né? Principalmente a mortalidade materna, que é alguma coisa que já começa a aumentar drasticamente, mas também a mortalidade infantil, que foi o principal indicador de impacto positivo da implementação da política de agentes comunitários da saúde, o PACS, e a estratégia de saúde da família. Então, ele traz esses 2 dados, é um cenário bastante delicado. É importante a gente saber que teve gente que fez essa prospecção, então recomendo que procurem aí a publicação do Rasella. E aí, para a gente caminhar para o final e trazer essa perspectiva, além de falar, né, sobre os espaços em que a gente precisa ocupar para ter essa representação e fazer se cumprir o que hoje está na lei. A gente não está falando de mudar a lei para a gente poder ter mais representatividade, mais voz, a gente está falando de ocupar os espaços que são importantes de serem ocupados, né? Eu trago algumas outras sugestões de acompanhamento para pensar, né, o que é atenção primária, qual é a grande contribuição da atenção primária. Chamo a atenção para vocês, então, do Observatório Covid-19, da Fiocruz, foi organizado pela Fiocruz com recomendações, e tem, inclusive, uma publicação super importante e abrangente do ponto de vista de recomendações, para a atenção primária, desde o âmbito da vigilância, passando pelo âmbito da promoção em saúde, a organização dos processos de trabalho dentro das unidades de saúde, o próprio cuidado com as pessoas e famílias, a gestão compartilhada do cuidado. É uma publicação super pequenininha, ela tem umas 7 páginas, e se vocês colocarem no Google Observatório
Covid-19 Fiocruz, vocês vão encontrar essas publicações, que são uma série de sugestões que foram dadas. Algumas delas foram seguidas por algumas gestões, inclusive a gestão aqui do Rio de Janeiro, mas é isso, né? A gente pode falar de uma nota técnica que a gestão municipal do Rio tenha feito, que possa ter sido muito bem intencionada, no sentido de orientar as unidades como devem se organizar, mas se uma nota técnica é publicada e na contramão de uma política de desmonte da atenção primária, essa nota técnica tem o seu valor questionável, né? Então, assim, recomendo de qualquer forma um esforço dos nossos pesquisadores e professores da Fiocruz no Observatório Covid-19 Fiocruz. Chamo a atenção para a experiência de Florianópolis, que está uma experiência muito positiva e que tem, inclusive, nesse mesmo observatório, uma entrevista com os gestores de Florianópolis, falando da experiência deles, inclusive usando a telemedicina como uma alternativa, e chamo a atenção para darem uma olhadinha, se puderem, num trabalho que é precioso, que é super bacana, que eu assisti a apresentação de uma colega médica de família em São Paulo, que está ligado ao grupo do Sírio-Libanês, do grupo Albert Einstein, que é um grupo que é uma iniciativa de isolamento baseado na comunidade, em Paraisópolis, em São Paulo, em que eles fizeram adaptações de... Oi? Tem alguém falando comigo? Oi, para avisar aqui 2 minutinhos. Tá bom, concluindo. Chamando a atenção da iniciativa, então, desse projeto que se chama Projeto Casulo, que é um projeto super interessante de isolamento baseado na comunidade. E para isso, esse projeto só foi possível de ser desenvolvido, né, em parceria com diversas instituições, porque havia um conhecimento e havia um trabalho anterior de engajamento comunitário na comunidade de Paraisópolis. O seminário em que isso foi discutido é um seminário que também, uma outra fonte de informação super importante que eu recomendo que a gente acesse é o APS Redes, que é uma iniciativa da OPAS, também da Organização Pan-Americana de Saúde, tem reunido as experiências de diversas iniciativas que estão dispersas aí pelo Brasil e que são muito importantes da gente acompanhar. Então, trouxe assim rapidamente aqui no final para a gente abrir para discussão e vamos ver se na medida em que a gente for conversando a gente consegue trazer mais informações, tá bom? Desculpa se eu me estendi, foi um prazer. Obrigado, Daniel, o prazer foi nosso, obrigado por ter compartilhado com a gente. Agora a Maria Eduarda vai fazer as perguntas para vocês. Bom, obrigado vocês dois pela palestra, foi incrível, foi muito importante esses debates e vocês falarem sobre isso fez a gente abrir mais a nossa mente sobre esses assuntos. Então, eu vou fazer 2 perguntinhas aqui para a Marcele e depois eu vou passar e fazer as perguntas para o Daniel. A primeira pergunta para a Marcele é sobre a retirada do MASP não seria uma estratégia, uma política de governo para o desmonte do SUS? E como você vê o futuro da atenção básica com a norma técnica que desfaz o MASP? Marcele, abre teu microfone, tá mudo. Desculpa. Com certeza, a retirada do NASP é uma demonstração de uma estratégia mesmo para um ataque, né, à atenção primária, porque se sabe o quanto que a presença do NASP pode ser resolutiva, né, dependendo da forma de atuação, e a gente sabe bem, como eu falei durante, né, a minha fala, da dificuldade de acesso de muitas pessoas. E o NASF estando na comunidade, essas pessoas têm isso como a única opção de acesso a alguma atenção especializada, de categorias profissionais, em que muitas vezes ele não tem como ir a um ambulatório. Então, quando a gente pensa nisso, a retirada do NASF é um ataque, sim, à atenção primária e à saúde de forma integral, mas é especificamente um ataque para a população, é um ataque para aquelas pessoas que necessitam, porque
a minha saída do NASF, né, quando a gente foi demitido, me causava angústia, não pela minha demissão especificamente, mas me causou mais angústia quando a gente viu que não foram contratados outros profissionais, porque é aí que está o problema. Não é a Marcele que tem que estar lá, é um profissional da minha categoria que tem que estar lá. Se não for eu, tem que ser outro, mas o que importa é que a população tenha acesso a esse serviço. E a outra pergunta que eu já... É alguma coisa do... Repete para mim. Como você vê o futuro da atenção básica com a norma técnica que desfaz o NASF? Então, o futuro da atenção básica é o presente, né? E aí só tende a piorar, que é todo esse desmonte, porque a nota técnica, né, traz que fica a cargo das prefeituras e a gente, como eu falei também, a gente sabe que a maioria das prefeituras, pensando em prefeituras pequenas no Brasil inteiro, vai ter dificuldade de financiar isso. E pensar que também não é interessante para a Prefeitura do Rio de Janeiro manter. Tanto não é que ela demitiu mais de 3 mil profissionais e não recontratou. Então, essa nota técnica deixa bem aberto assim, para eles como uma opção, e para eles não é interessante. Então, se não tem uma política que embase a necessidade de estarmos lá, para eles realmente não vai ser. Porque é isso, assim, quanto menos as pessoas que necessitam acessarem, acaba sendo melhor para eles, porque é o que eles, no momento, têm interesse. Então, a nota técnica é um ataque grave, é a finalização mais grave disso, mas a gente não sabe o que está por trás disso, e se sabe o quanto que o NASF pode contribuir nesse cuidado, e o quanto hoje os profissionais também que não valorizavam enquanto a gente estava nas unidades, hoje sentem falta pela ausência do NASF, porque o NASF também é muitas vezes aquele profissional que vai estar perturbando, que quer fazer um trabalho de matriciamento, que quer fazer interconsulta, que dura a consulta muito mais tempo do que a demanda permite, mas é uma consulta que é um trabalho, como a gente chama de matriciamento. Matriciamento, não sei se todos sabem, mas é quando a gente tem a troca dos saberes, quando os profissionais trabalham junto para trocar aqueles saberes e que num determinado momento, de repente, o médico vai poder fazer aquele atendimento sem precisar chamar o NASF. Então, com a saída do NASF, isso se perde. Quantas outras coisas que o NASF poderia estar fazendo, como articulação com a rede, como diversas outras coisas, e que não se está fazendo por diversos motivos, como o Daniel falou, em relação principalmente ao fato de ter agora equipes que têm aí 10 mil cadastrados, e aí você faz o quê? Você faz, como chamam lá nas unidades que eu trabalhei, UPA da família, porque saúde da família, de fato, não se faz, não tem como. Mais uma perguntinha aqui. Você acredita que se fosse realmente vista a atenção básica como linha de frente, muitos hospitais de campanha não seriam necessários, pensando numa realidade onde a maior parte são assintomáticos ou com sintomas leves? Com certeza, porque se a atenção primária fosse vista como realmente importante para a saúde, de forma geral, com certeza se pensaria muito mais em aumentar o número de profissionais atuando ali, e mesmo que fosse temporariamente, já que a gente está falando de contratações temporárias para o hospital de campanha, que contratasse, então, os profissionais temporariamente para atuar na atenção primária, levando educação em saúde, promoção da saúde, orientação, fazer um trabalho parecido com esse que foi lá de Paraisópolis, onde as pessoas estejam nas unidades, estejam na comunidade, falando a língua daquela comunidade, falando o que aquela comunidade tem. Porque o que se fala hoje na mídia é diferente do que aquela comunidade tem. Como é que você vai falar em isolamento para uma pessoa que mora em uma casa que tem 2 cômodos? A gente tem que pensar nisso tudo. Então, quem são as pessoas mais afetadas hoje por Covid e que está na invisibilidade? Os moradores da comunidade. Então, é claro que se a gente pensasse na atenção primária como realmente importante, isso tudo seria menos gasto, porque eles falam que gasta muito, né? A atenção primária gasta muito, porque conforme você vai expandindo, aumenta o custo.
Só que gasta muito, mas não tem. É difícil, como é uma tecnologia leve, né? É difícil desviar, é mais difícil desviar dinheiro. Porque nos grandes hospitais você tem que comprar muitos equipamentos e aí você acaba tendo um desvio maior. Então não é interessante financiar tanto assim a atenção primária. Mas, logicamente, para mim, se todo mundo entendesse a real importância da atenção primária, com certeza o número de profissionais na atenção primária podendo fazer o trabalho de educação e saúde seria muito maior do que foi pensado nos hospitais de campanha, e hospitais que nem ficaram prontos, né, como a gente já discutiu aqui anteriormente. Então, com certeza, seria muito mais fundamental investir na atenção primária do que no número de hospitais que foi investido. Perfeito, muito esclarecedor. Agora a gente vai perguntar para o Daniel, e eu acho que vai muito de encontro isso que a gente acabou de falar sobre os gastos e como a mídia atua nesse processo. Então, a pergunta é, como é possível gerar essas cobranças quando as grandes mídias estão o tempo todo noticiando apenas sobre os hospitais de campanha? Existem meios que podemos denunciar? É uma ótima pergunta. Então, na verdade, muitos de nós, lá na grande mídia, de que maneira a grande mídia pode ajudar nesses mecanismos de controle, a gente precisa saber, como profissional de saúde, que essas instâncias de representatividade existem. E depois a gente conseguir pautar isso na mídia. Isso nunca foi amplamente divulgado na mídia, porque também não é do conhecimento de muitos dos profissionais de saúde. Como preceptor, por exemplo, do programa de residência de medicina de família e comunidade, aconteceu já em algum momento, eu fui aprender sobre isso na residência, aconteceu em algum momento da gente encontrar residentes que estavam no primeiro, eventualmente no segundo ano da residência médica, que não sabiam da existência desses espaços, desses conselhos distritais, municipais de saúde. Porque às vezes isso passa na frente da gente como alguma coisa muito rápida no começo da graduação, como uma matéria chata, o SUS é uma matéria chata, a epidemiologia é uma matéria que a gente não gosta tanto. Só que a gente está vendo agora a importância de ter um sistema de saúde universal, a gente está vivendo isso dessa maneira. Então, assim, a gente pode ficar muito seduzido pela possibilidade de discutir terapia intensiva, que é muito legal e é muito importante, mas isso não vai ser possível para o coletivo das pessoas, para a grande maioria das pessoas, se a gente não tiver um sistema de saúde que reconheça a necessidade também desses espaços existirem, e eles não serem possíveis de serem acessados só para quem tem poder ou teria a possibilidade de pagar por eles. Então, acho que assim, a gente... a primeira coisa não é só a mídia, mas a gente conhecer isso de dentro. A gente ir procurar se informar, ir procurar conhecer, ocupar esses espaços, e aos pouquinhos a gente ir chamando as pessoas da mídia para dizer, olha, vai ter reunião do conselho, chamar o jornal local, chamar entrar em contato com um veículo de imprensa, sabe, assim, para explicar, olha, vai ter uma assembleia, uma audiência do Conselho Municipal de Saúde, em que vai ser votado a questão do orçamento, procurar se informar no bairro onde vive, qual é a área programática, né, dentro do Rio de Janeiro, dos distritos sanitários, ou no município em que vive, como que se organiza o Conselho Municipal de Saúde daquele município, senão a gente vai perdendo o controle sobre isso. E depois disso a gente vai pautando na mídia, porque nem a mídia sabe exatamente sobre isso. Da mesma forma como ela não sabe muitas vezes sobre a atenção primária, né? E às vezes cai e existe um discurso que a gente precisa combater também, de que tudo que diz respeito ao serviço público, principalmente o serviço público de saúde, é ruim. E isso é um discurso que age insidiosamente ao longo do tempo. Nos grandes veículos de mídia também. Então a gente começa fortalecendo o sistema de saúde a partir do momento que a gente usa e ocupa os espaços e usa os espaços sabiamente para poder garantir o cumprimento da política. E aí depois a gente pautar o veículo de mídia, entendeu? Para que, inclusive, o discurso possa mudar.
Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é: sendo a atenção primária um setor de saúde já antigo, como você entende essa dificuldade do entendimento da população, da relevância e do papel desse setor? É outra excelente pergunta que inquieta a gente que estuda, trabalha, se dedica à atenção primária. Uma das atividades de promoção em saúde que a gente fazia, e aí lembrando que a atenção primária faz muito mais do que só promoção em saúde. Vide Marcele, que é uma profissional que trabalhou no NASF durante muito tempo, como reabilitação. Se a gente fosse pensar em lógica de prevenção, a reabilitação, uma profissional que se dedica a estudar reabilitação, né? A reabilitação entra lá na prevenção terciária, né? Como uma prevenção do agravamento depois de estabelecida, ou da disfunção, depois de estabelecida uma certa doença, um quadro, né? Assim, quer dizer que a atenção primária é muito abrangente. Ela faz diagnóstico, faz tratamento, em alguns casos cura, faz reabilitação, faz muita prevenção, faz muita promoção de saúde. Então, acho que, de alguma forma, então, já respondendo a pergunta, primeiro, entendo que a atenção primária é muito mais do que só o posto de vacina que dá vacina. Esse é um primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é a gente procurando conhecer também qual é a nossa unidade de saúde de atenção primária de referência, para a gente poder usar, para a gente poder conhecer, para a gente poder saber se ela se aproxima ou não do que a gente entende e sabe que está escrito lá na teoria sobre o que é a atenção primária. E aí, a partir disso, a gente primeiro apostando na conversa e na interação com as pessoas à nossa volta, para explicar o que é atenção primária. Isso é uma tarefa de todo dia, com os parentes da gente, com os nossos amigos, com os pacientes que vierem atender ou procurar o serviço de saúde onde a gente trabalhar. Faz parte da nossa atuação como profissional de atenção primária, sabe, explicar que ela existe e como ela funciona e trabalha. E a gente vai ter mais propriedade para falar sobre isso. Quanto melhor a gente conhecer ela, e quanto conhecer na teoria, e quanto mais a gente vivenciar ela na prática, né? Seja sendo atendido nas unidades de atenção primária, trabalhando numa unidade de atenção primária e participando de ações. E aí sim, eu falei da promoção de saúde, comecei falando da promoção de saúde, porque sempre fez parte das ações de promoção de saúde para a gente, em algum momento a gente fazer um trabalho de conscientização, uma palavra ruim, mas assim, conscientização, como se as pessoas não fossem, mas de divulgação, vamos melhor dizer, do que é a atenção primária e de como ela existe. E isso acontece no tete-a-tete, no contato do dia a dia, mas principalmente a gente trabalhando e tendo o orgulho de trabalhar onde a gente trabalha e trabalhar com afinco, trabalhar com dedicação, como se a gente fosse se esforçar para oferecer um serviço que a gente gostaria de receber. Pensando assim, eu, como profissional de saúde, gostaria de ser atendido para o profissional que me atende como eu estou atendendo, ou numa unidade de saúde que está organizada da maneira como está organizada a unidade de saúde onde eu estou trabalhando. E com isso a gente vai conseguindo mudar. Tem uma coisa da propaganda, a gente pode divulgar, mas tem outra coisa que é a maneira como a unidade se organiza e o trabalho falar por si só e advogar a própria causa. Quando a gente tiver certeza de que está tudo funcionando de uma maneira bem harmônica, todo o trabalho funciona da maneira como tem que funcionar bem, aí a gente caminha para divulgar. Porque quando o trabalho funciona bem, essa divulgação acontece naturalmente. As pessoas frequentam a unidade de saúde e dizem, poxa, eu fui naquela unidade de saúde e funcionou muito bem. Nossa, que bacana, não esperava que fosse encontrar isso. A gente teve a experiência de trabalhar em algum momento no Rio de Janeiro com as críticas que a gente tem, as eventuais divergências que a gente tem em relação à maneira como algumas coisas aconteceram, mas isso aconteceu em algum momento no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas tem várias outras experiências espalhadas pelo Brasil, em que a própria qualidade do trabalho da atenção primária divulgava e garantia que as pessoas a conhecessem. A gente agradece muito a participação da Marcele e do Daniel no nosso evento.
Foi uma discussão muito enriquecedora. Então, eu gostaria de encerrar por hoje o nosso evento. E amanhã a gente tem o nosso último dia. Muito obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã, obrigado, foi um prazer, gente. Tchau, gente. Muito obrigada, foi ótimo. Até a próxima.